E desça sobre nós, Senhor, a vossa graça, porque em vós pusemos a nossa confiança. João Bosco nasceu na Itália em 1815 e lá faleceu em 1888. Sacerdote e verdadeiro profeta, educou os jovens para a vida cristã e os levou a adquirir competências e habilidades profissionais. De profunda espiritualidade, fundou os Salesianos e as Filhas de Maria Auxiliadora. A celebração de sua memória nos motive a auxiliar na formação humana e cristã da juventude. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para a outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele, e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente, e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele, e voltando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica curada dessa doença. Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: tua filha morreu, por que ainda incomoda o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele, mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina, e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talita cum, que quer dizer: menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos. E todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo, e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação.
Uma pessoa viva com boa audição, mesmo dormindo, pode obedecer a essa ordem, especialmente se for dada em alta voz. A má vontade pode fazê-la ficar na cama, mas ela, na cama, ficará indefinidamente se estiver morta. A morte impede a comunicação. É o fim de tudo. Nesse caso, resta aos circunstantes apenas prepará-la para o caixão e enterrá-la e chorá-la. Era o que fazia quem estava na casa de Jairo, o chefe da sinagoga. Ainda não a estavam preparando para o enterro, mas chorando já estavam todos. E Jesus chega, vê o desespero da situação e manda parar tudo. Gente, a criança não morreu. Ela dorme, apenas dorme. A coisa soou tão patética que no meio do choro alguns tiveram de rir. Como é que ele confunde a morte com o sono? Era Jesus um poeta em meio aos seus delírios? Ora, era um pregador a distribuir consolo, ainda que momentâneo, a quem estava começando um luto? Claro, Jesus era um pregador, e ele sempre queria consolar. Era também um grande poeta em várias de suas expressões. Mas ele não delirava. Sonho era uma coisa, realidade era outra. Havia como juntá-las e embrulhá-las como se fosse uma coisa só? Jesus, homem como qualquer um, e Deus, numa união que ultrapassava todo julgamento humano, podia ver a realidade como ele a queria. Por isso, no caso daquela menina, ele a via como dormindo, embora todos a vissem falecida. Ora, uma pessoa dormindo só precisa acordar. E Jesus a acordou. Pegou-lhe a mão, dizendo-lhe: levanta-te. E foi o que ela fez. Oremos. Nesse poder de sua palavra podemos crer, pois quando ele vier do túmulo, ouviremos de novo: levanta-te. Amém. Que desça sobre nós, Senhor, a vossa graça, porque em vós pusemos a nossa confiança. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a palavra